Ao ponto que a sociedade impõe maior importância para as organizações, busca-se maior aprimoramento na forma de gestão, visando eficácia e eficiência na condução dos processos. Se trata de uma busca constante de redução de incertezas, tendo uma relação próxima com elementos da organização, como a estrutura de autoridade e as relações de poder. Mintzberg, acadêmico canadense na área da administração, discorre a respeito dos mecanismos de controle e sua necessidade para alcançar os objetivos propostos pela empresa. Mintzberg propõe ainda classificações de mecanismos, como ajustamento mútuo. Trata-se da coordenação do trabalho obtida por comunicação informal. Supervisão direta. Trata-se de designar uma pessoa para monitorar as atividades das outras. Padronização dos processos de trabalho. Trata-se de especificar e programar. Padronização dos resultados, relacionada a resultados especificados. Padronização das habilidades dos trabalhadores. Trata-se de treinamentos específicos. Supervisão tecnológica, relacionada à vigilância permanente por ferramentas tecnológicas. Psicológico ou cultural. Trata-se da ampliação dos vínculos sociais do indivíduo com a organização, assim como a difusão dos valores e objetivos da organização. Esse tipo de controle assume características de autocontrole. A minha experiência de controle, a primeira que eu tive foi no ensino médio. Eu estudei colégio Tiradentes da Brigada Militar, então tinha algumas regras bem rígidas, controles diários, especialmente na hora da formação, que por volta das 7h30 da manhã. E eram colocados em companhia, sendo que a primeira companhia era feita por guris, os homens, e a segunda companhia feita pelas mulheres. E sempre era revista, né? Os guris, no caso, tinham que ter cabelo curto, não podia passar entre os dedos dos cabelos, o pezinho, que é a parte de trás do cabelo sempre bem feita, não podia possuir nada de barba, a roupa bem passada, né? Se tivesse de fada também, questão do cinto, questão do sapato bem lustrado, e sempre questão da hierarquia também, né? Primeiro ano era o que tinha que obedecer a todo mundo, segundo ano era o intermediário, e terceiro ano é quem mandava, né? Se não cumprisse as regras, tinha que cumprir a famosa TRD, né, tarefa de recuperação disciplinar, que daí basicamente era a limpeza do colégio. Primeiro ano já fazia a limpeza, mas se não cumprisse, tu faria uma limpeza, vamos dizer assim, extra. No caso, se tu fosse o primeiro ano, se fosse no segundo ou terceiro ano, não participar da limpeza, além só da limpeza da própria sala, né, isso era obrigatório para todos os anos, né, sempre tinham dois no final do dia, por escala, que tinha que fazer a limpeza da sala. Quando eu trabalhei numa escola de inglês, eu tive 2 gestores. O meu primeiro gestor, ele era um cara bem desorganizado, assim, e não se importava como a gente ia atingir as metas. O importante era atingir. Ele sabia que cada um tinha o seu tempo, né, e se adaptaria com a proposta de trabalho. Ele não forçava nenhum comportamento das pessoas, nenhum comportamento falso, assim, mas que tivesse sentido, né. Então ele desenvolveu dentro dos funcionários um sentimento, né, uma empatia pela empresa. Cada um ali vestia a camisa e realmente acreditava naquilo que estava falando e oferecendo. Aconteceu que depois de 2 meses ele foi demitido. E apenas eu e meu colega ficamos em um grupo que eram de 7 pessoas. Então a gente ficou bem ansioso com a possibilidade de uma nova gestora, né, que nos fizesse ser pessoa melhor, tanto pessoal e profissionalmente, ainda mais nessa área administrativa. Quando ela chegou com as ideias de vários coaches de motivação, foi uma experiência super legal, assim. Mas pouco a pouco ela foi se transformando em nossa amiga, né? E só que não parecia uma coisa natural. Era tudo por um certo motivo, assim. Por exemplo, ela controlava se a gente passava 1 minuto do horário do almoço. Eu não queria que a gente sequer encostasse no nosso celular. E queria também uma padronização das etapas de trabalho, né? Começo assim e termino assado. Então, ela também queria que a gente, independente da pessoa, nos dá uma recusa no telefone, a gente insistisse e tratasse ela como se ela não fosse uma pessoa, assim, uma máquina, né? Além de que ela também ficava controlando a nossa fala, ficava no nosso cangote ali pra ver se a gente estava cumprindo o roteiro de fala bem como ela disse. Quando eu trabalhava em uma imobiliária, existia um sistema bem rígido de batida de pontos. Eram 8 pontos todo dia, sendo que quando fazíamos hora extra, eram 2 a mais. O controle era bem regrado e em cada turno do dia deveria ser realizada uma pausa de 10 minutos. De certa forma, tu ficava preso ao ambiente de trabalho, já que em 10 minutos não é possível fazer muita coisa fora da empresa. Então a fuga ela se tornava impossível porque o barulho no ambiente era insuportável. Outra coisa constante era a vigia sobre o tempo de ir no banheiro, que se excedesse 5 minutos já era mal visto pela empresa, que considera tempo suficiente para qualquer que seja a natureza de ir até o banheiro. Fora todos os padrões e formalidades para lidar com as pessoas e as frases decoradas que deveríamos registrar no início e término de cada ligação.